Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre as minhas leituras de junho e julho. E desde já digo que assim, não foram expressivas, porque minha meta do mês são 5 cada um. Então, teoricamente, eu teria que trazer 10 livros aqui pra vocês agora. Tô trazendo 3. Já é uma quantidade considerável pra muita gente. Só que, apesar de ser meio frustrante pra mim, que tenho o costume de ler mais, com mais volume e tudo mais, tem sido difícil, porque eu pego pra ler alguma coisa e eu já meio que me entedio rápido, então talvez eu não esteja achando as leituras certas pra mim agora. Eu sinto que ficção científica tá travando muito a minha cabeça. Desenvolvimento pessoal, apesar de ser legal, não é algo que eu consiga ler mais sem parar. E eu tenho sentido que os romances, o drama, eles estão muito melosos ou, tipo, muito arrastados. Então eu tô com dificuldade de encontrar livros que me prendam de verdade, sabe? Mas eu admito que, apesar de, na minha meta do ano, eu tá bem longe de bater, admito, eu tô tranquila com isso, porque outras áreas da minha vida foram andando. Por exemplo, hobbies. Eu fiz a parte de trás do meu casaco inteira novo de tricô. Então assim, foi um tempo bem gasto, porque ali eu tava entretida. Cortar meio que essa frustração pela raiz tá me fazendo bem. Não tô sentindo, tipo, culpa por não ter batido a minha meta. Apesar do mês de junho e julho não ter sido temático, eu não ter meio que pensado, não, esse mês quero ler livros sobre isso, eu fui perceber, montando o roteiro desse vídeo, que eu basicamente só peguei livros em que eu já tinha começado a coleção, porque esse ano eu tô com o péssimo hábito de começar várias coleções ao mesmo tempo e simplesmente não terminar. Então, o primeiro que eu li, no caso, foi o fechamento? Não, foi o penúltimo livro da série da Guerra do Velho, então Humanidade Dividida, do John Scalzi. Aqui, a vibe dessa série, ela já muda um pouco, ela sai um pouco da ação e vai mais pra parte diplomática. O personagem principal é o Harry Wilson, então é aquele moreno, sarcástico, com uma vibe de gostoso, assim, que a gente adora. Basicamente, ele tá metido numa equipe diplomática e resolvendo umas missões, tipo, completamente aleatórias. É um livro divertido, é um livro muito bom, tem aquele humor meio cômico, sarcástico do John Scalzi, só que claramente o quinto livro, ele é meio que uma maneira dele preparar o terreno para o sexto livro, então acabou não me envolvendo tanto, porque a grande maioria das situações não tiveram de fato um fim, sabe? Então, 4 estrelas. E aí eu fui direto pro último da série, o sexto livro, que é O Fim de Todas as Coisas, e eu admito que eu saí dessa leitura bem cansada. Esse último livro ele é dividido em 4 novelas, então assim, tem mais de um narrador, o que deixou a história bem fragmentada. E teve algumas que me prenderam, só que teve outras que, tipo assim, sinceramente, eu pensei, se eu pular umas páginas, eu vou continuar sem perder nada. Então assim, apesar de muito bem escrito, continuo zero críticas à escrita de fato do Scalzi. Eu achei que podia ter terminado antes essa série, podia ter terminado ali no conto da Zoe. Sei lá, me deu ranço, sabe? Faltou fluidez. Eu senti que ele tentou fazer um final hiper, ultra, mega amarrado, o blaster maravilhoso de grande, e o sentimento final foi tipo, amigo, você tá enrolando demais. Depois disso eu li A Farsa de Guinevere, inclusive fiz um vlog de leitura que eu vou deixar num card aqui pra vocês, mas ele é da Kirsten White e é um livro baseado nos contos do Rei Arthur. Eu achei fofo, só que assim, ele é bem infanto-juvenil, então eu tenho certeza que se eu tivesse lido ele com uns 15, 16 anos, eu teria amado. Então assim, se tu tem alguém nessa faixa etária pra tu dar de presente, ou tu tem essa ideia de estar assistindo esse vídeo, fica a recomendação, assim. Eu dei 3 estrelas, porque hoje, pra mim, não é o estilo de leitura que eu curto, mas admito que dentro do que ele se propõe, ele cumpre e de fato é muito bom. E assim, pra fechar, eu falei que eu tinha lido 3, mas na verdade foram 4. Vocês lembram que no desafio das 24 horas eu li Brilhantes, do Marcus Sakey? Nesse mês de junho,
eu li a continuação, no caso, o segundo livro, que é Um Mundo Melhor. E assim, aqui eu tive meio que um misto de sentimentos. Eu comecei a ler o livro e eu percebi que o ritmo caiu absurdamente. O meu sentimento foi tipo, ele vai, dando voltas, dá voltas e nada nunca se resolve, não sai do lugar. Então, esse tipo de narrativa me incomoda num nível muito grande. Apesar disso, não é um livro ruim. Eu dei 3 estrelas e, inclusive, eu estou lendo Escrito a Fogo. Aqui, não sei porque ele não vem a capa, mas é o último livro dessa trilogia e eu tô bem ansiosa para terminar, porque apesar do segundo livro e desse daqui não tá no ritmo absurdo, foi o único que eu peguei para ler em julho, inclusive, e não terminei, sei lá, tô curiosa com o desfecho que isso tudo vai dar. Enfim, achei junho e julho meses bons de leitura, foram tranquilos, não me culpei tanto de não ter lido tanto, mas ainda assim fiquei com vontade de ler mais. É isso, me contem se vocês já leram algum desses livros, se tiveram vontade de ler algum. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.